Olá, gente, bom dia, tudo bom? Bom, o Centro de Mídias, né, começou a trabalhar agora com vocês as principais figuras planas, né, ou figuras bidimensionais, tá bom? São figuras que têm duas dimensões, tá? Entre elas, aqui eu coloquei para vocês, a gente vai ter o círculo, né, ou uma circunferência, o losango, o trapézio, né, o paralelogramo e o triângulo. Tudo bem? Bom, vamos lá. Vamos tentar explicar cada uma delas aqui, tá? Tô falando rapidamente para ver se o vídeo sai bem rápido, tá? A área da circunferência é igual a π vezes r ao quadrado, tá? Cabe explicação aqui, tá? Por quê? Porque o número π, ele é um número irracional, tá? Ele quer dizer o quê? Aproximadamente 3,14, tá? Por ele ser um número irracional, ele é o quê? Infinito e não periódico. Nós não conhecemos a última casa decimal do π, tá? Como que a gente calcula o π? A gente vai pegar, ó, tá vendo o início aqui dessa circunferência? Se eu der uma volta na circunferência inteirinha, eu vou ter o quê? O comprimento dela, tá bom? Se eu dividir o comprimento pelo diâmetro, eu vou ter sempre aproximadamente 3,14, tá? Só que não é 3,14, é 3,14, 15, 16, eu não sei aqui. Tem infinitas casas decimais, eu desconheço a última casa decimal do π. Por isso ele é um número irracional, tá? E por desconhecer a última casa decimal do π, eu não tenho como transformá-lo em fração, tá bom? Quando eu falei diâmetro aqui, gente, vocês percebem que esse R é o raio. O raio vem do meio da circunferência até a extremidade dela. O diâmetro é 2 vezes o raio. Por quê? Porque eu vou dar o segmento aqui, ó, na outra metade, tá bom? Então, eu vou ter o quê? De uma extremidade a outra. Enquanto o raio vai do meio da circunferência até a extremidade, o diâmetro vai de uma extremidade a outra. E se eu dividir o comprimento da circunferência pelo diâmetro, eu vou ter o quê? O número π, que é um número irracional com infinitas casas, e nós aproximamos ele, né, para poder calcular a área, como aproximadamente 3,14. Então, a área da circunferência é igual a π vezes r ao quadrado, tá bom? R, acabei de explicar para vocês, é o raio, tá bom? O raio o que é? É a parte que vai do centro da circunferência até a sua extremidade, tá? A outra figura que nós temos é o losango, tá? O losango, como é que a gente vai fazer para calcular a área do losango? Vocês percebem que eles têm duas diagonais aqui, tá? Tem uma diagonal maior e uma diagonal menor. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai multiplicar a diagonal maior pela diagonal menor e dividir por 2. E assim nós teremos o que? A área do losango. Tudo bem? Então, ó, a área do losango igual a diagonal maior vezes a diagonal menor, tudo isso dividido por 2, tá bom? Ó, diagonal maior, diagonal menor, eu as multiplico e divido por 2, tá? Terceira figura plana aqui, importante, trapézio, tá? Eu não sei porquê, gente, mas eu gosto muito de calcular o trapézio, eu sempre gostei. Eu acho que eu tive, assim, foi uma aprendizagem feliz na escola, porque das figuras geométricas é a que eu mais gosto de calcular. Bom, vamos lá. A gente tem aqui, ó, duas bases, tá? A gente tem uma base maior e uma base menor. E a gente tem o quê? A altura, tá? Eu fiz uma extensão aqui dele para vocês perceberem o que é altura, tá? Se eu estender aqui as bases, esse comprimento que eu tenho aqui é exatamente a altura. Como que a gente faz para calcular? Base maior mais base menor tem que estar entre parênteses, tá, gente? Porque essa soma é separada da multiplicação, que a gente vai multiplicar pela altura. Então, a gente coloca entre parênteses a base maior mais a base menor, tá bom? Vezes a altura, dividido por 2,
tá bom? Ó, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Vem aqui, ó, a área do trapézio, né, é igual base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Passamos, então, para a próxima figura, tá? Outra figura plana importante, paralelogramo. Bom, gente, a gente calcula muitas vezes a área do retângulo, não é? Base vezes altura. Do paralelogramo não é diferente. A área dele vai ser o quê? A base vezes a altura, ok? Então, vamos lá. Aqui a gente tem a base e aqui a gente tem a altura, tá bom? De novo, gente, eu fiz uma extensão aqui da base para vocês verem que essa medida é exatamente a medida da altura. Então, a área do paralelogramo é base vezes a altura, certo? Base vezes altura, exatamente igual a do retângulo, que é outra figura plana importante, tá bom? Agora, vamos para a área do triângulo, tá bom? A área do triângulo é o quê? Base vezes altura dividido por 2. Então, ó, aqui embaixo a gente tem a base, tá? Aqui, ó, se eu pego a pontinha do triângulo e desço, eu vou ter o quê? A altura, né? Então, eu vou multiplicar a base vezes a altura e vou dividir por 2, tá? Tá aqui, ó. Área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Aqui eu quero comentar com vocês algumas coisinhas assim rapidamente, para o vídeo não ficar comprido. Vocês percebem que esse triângulo aqui, ó, dá para dividir em dois triângulos retângulos, né? Se isso aqui for um triângulo retângulo, gente, eu posso também, olha, representar ele de forma trigonométrica, né? O princípio da trigonometria, ó. Contrário ao ângulo reto, a gente tem o que aqui? A hipotenusa. E desse lado a gente tem cateto e desse lado a gente tem cateto. Então, a gente percebe que esse triângulo aqui, ó, ele é um triângulo que forma dois triângulos com ângulo reto. Quando a gente tem triângulo com ângulo reto, temos triângulo retângulo e podemos utilizar nele o quê? Um teorema de Pitágoras para calcular o quê? A hipotenusa ou, se não, um dos catetos, tá bom? Isso não tá lá na aula do Centro de Mídias, mas vamos já colocando alguma coisinha, né? Para vocês mais para frente, tá bom? Vamos então aos exercícios, tá bom? Eu coloquei aqui em cima para vocês a área do retângulo porque eu pulei, tá? Por que eu pulei? Porque geralmente o aluno nunca tem problema em calcular a área do retângulo, tá? Que é a figura geométrica que nós mais utilizamos. Então vamos lá. Figura geométrica plana que mais utilizamos é o retângulo. Retângulo igual a base vezes a altura. Essa parte maior aqui é a base, aqui em cima a gente tem a altura. Tudo bem? Bom, o Centro de Mídias apresentou um problema lá, tá? Tinha um campo de futebol que era 110 metros por 74. Ele queria saber a área desse terreno. Como que a gente vai fazer, né? O campo de futebol não forma a área de um retângulo, então a gente vai multiplicar 110 por 74. Tudo bem? Eu fiz a continha aqui no papel mesmo, tá? Nem usei calculadora, apesar de precisar ser rápido, mas dá para ser rápido aqui, ó. 4 vezes 0 igual a 0, 4 vezes 1 igual a 4, 4 vezes 1 igual a 4. Agora eu multiplico 7. 7 vezes 0 igual a 0, 7 vezes 1 igual a 7, 7 vezes 1 igual a 7. Feito isso, vamos somar. 0, né? 0 com nada aqui vai dar 0. 4 mais 0, 4. 4 mais 7 igual a 11. Fica 1, sobe 1. 7 mais 1 igual a 8. Ele deu unidade de medida, não deu unidade de medida? É metros. Então, metros vezes metros é igual a metros ao quadrado. Isso daqui é importante, tá? Quando ele dá a unidade de medida, a gente vai ter que representar em quadrado. Se ele não der unidade de medida, a gente coloca simplesmente área, tá bom?
Então, vamos lá. Ó, nesse caso aqui, ele não deu unidade de medida, tá bom? Ele deu pra gente... Bom, ele deu pra gente aqui um losango, né? Então, eu esqueci aqui de colocar, tá, gente, as partes do losango, mas eu posso colocar agora, ó. Vou colocar aqui, ó, F, vou colocar aqui H, tá? Então, ó, esse segmento FH é a parte maior, é a diagonal maior, tudo bem? E aí eu vou colocar aqui, ó, E, e vou colocar aqui G, tá? Esse segmento é a diagonal menor. Então, a gente vai fazer a diagonal maior, multiplicar pela diagonal menor e dividir tudo isso por 2. Vamos tentar fazer aqui, gente? Ó, a área do losango, né? A área do losango, diagonal maior vezes diagonal menor, tudo isso dividido por 2, tá? Na diagonal menor, nós temos no segmento FH igual a 6, diagonal maior. E no segmento EG é igual a 4, tá? Voltando aqui, ó. FH igual a 6 e EG igual a 4. Então, a gente vai fazer 6 vezes 4 e dividir por 2. Então, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Isso vai dar 6 vezes 4, 24. 24 dividido por 2 igual a 12, tá? Então, eu coloco a área igual a 12, ele não deu área de medida. Se eu quiser colocar um azinho para indicar que é a área aqui, eu posso, tá bom? Mas eu não preciso colocar nada, porque ele não deu unidade de medida, ok? Agora, a gente vem para uma outra figura que eu adoro particularmente, tá? Não sei porquê. Eu gosto de calcular trapézio. Bom, trapézio a gente vai ter o quê? A base maior mais a base menor, tá? A gente vai ter que colocá-las entre parênteses, porque a gente vai fazer primeiro a soma, depois a multiplicação. Então, vai ser base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Lembra, gente? O 3 e o 7, que é a base maior e a base menor, a gente vai ter o que? Colocar entre parênteses. A gente vai ter que primeiro fazer a soma para depois fazer a multiplicação, tá? Então, tá aqui para vocês, ó. A área igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, tá? A base maior é 7, tá? A base menor é 3 e a altura também é 3. Fazendo a continha, gente, a gente tem base maior igual a 7, né? Mais a base menor igual a 3, entre parênteses, né? Porque a soma é separada, vezes a altura que é 3. Tudo isso dividido por 2. Então, vamos lá. 7 mais 3 é igual a 10, tá bom? 10 vezes 3 é igual a 30. 30 dividido por 2, tá? 10 vezes 3, 30. 30 dividido por 2. 30 dividido por 2 é igual a 15, ok? Então, são essas, gente, as figuras principais, tá? E mais pra frente, eles apresentaram aqui, olha, um exercício de área, onde a gente teria que calcular várias áreas, tudo bem? Bom, quais valores que eles deram pra gente? Primeiro valor que deram pra gente, desse triângulo aqui, tá bom? A gente tem, ó, a base do triângulo é igual a 4. A altura do triângulo é igual a 3. Lembra que a área do triângulo é o quê? Base vezes altura dividido por 2. Então, vamos aqui, ó. Triângulo, base vezes altura dividido por 2, tá? Altura igual a 3. Base igual a 4. Eu inverti aqui, né, gente? Mas, no caso, a ordem dos fatores não altera o produto. Só que, para fins didáticos, eu acho interessante colocar na ordem certinha aqui para vocês, tá? Mas não importa a multiplicação, porque a ordem dos fatores, neste caso, não altera o produto, tudo bem? Mas eu vou colocar na ordem certinha para vocês, tá?
para fins didáticos mesmo, a gente para saber que a base é igual a 4, né? E a altura é igual a 3. Então, ó, 4 vezes 3 igual a 12. 12 dividido por 2 é igual a 6, tudo bem? Agora, a gente percebe que aqui a gente vai ter o quê? Um retângulo. Só que ele não deu pra gente a base do retângulo, tá? Só que a gente pode deduzir, tudo bem? Por quê? Porque estava num papel quadriculado lá e dava para ver os quadradinhos. E também porque, ó, aqui é exatamente, ó, a metade, tá? Ele fala que corta aqui, ó, na metade. Então, se aqui é 4, aqui também vai ser 4. E se tá exatamente na metade aqui é 4, aqui também é 4, tá? Então, 4 mais 4 é igual a 8. Então, eu posso dizer que a base é o quê? 4 mais 4, que é igual a 8, certo? 4 mais 4 é igual a 8. A área do retângulo é base vezes a altura, tudo bem? Então, vamos lá. Base vezes altura igual a 3 vezes 8 igual a 24, tá? Coloquei aqui para vocês, ó. 3 vezes 8 igual a 24. Tudo bem? Precisamos agora calcular esse trapézio aqui embaixo. Esse trapézio aqui embaixo, a gente tem base maior igual a 4, base menor igual a 2 e altura igual a 5. Como que a gente calcula? Base maior mais base menor, tá? Entre parênteses, vezes a altura. Tudo isso dividido por 2, certo? Então, vamos lá. Área do trapézio. Base maior mais base menor, vezes altura dividido por 2, tá? A gente tem, ó, que a base maior é igual a 4. Coloquei aqui. Base menor é igual a 2. E a altura é igual a 5. Fazendo continha, gente, a gente tem 4 mais 2 igual a 6 e a altura igual a 5. Tudo isso dividido por 2. Então, 4 mais 2 igual a 6, 6 vezes 5, 30, 30 dividido por 2 igual a 15. Tudo bem? Ó, 30 dividido 6 vezes 5, 30. E 30 dividido por 2 igual a 15, tá bom? De novo, ele não deu centímetros, nada, ele deu nenhuma unidade de medida, então a gente pode colocar um azinho aí, considerando só como área, tá? Não precisa colocar a unidade de medida. Vamos para o próximo. O próximo aqui, gente, a gente vai ter uma outra figura geométrica, né? Lembra que essa figura geométrica, ela se parece muito com um retângulo, inclusive na hora de calcular, tudo bem? Bom, ele não deu pra gente, a gente sabe que o quê? Que a base dele aqui é igual a 4, tá? A altura a gente tem que deduzir, ó. A altura do trapézio não é 5? Então, a altura dele aqui, ó, também vai ser 5, tá bom? E a altura do paralelogramo, quanto que é? Base vezes a altura. Então, vai ser o quê? 4 vezes 5, que é igual a 20. Qual a pergunta que fazia? Quanto que é a área total, tá? Para saber a área total, eu vou ter que fazer o quê? Somar as partes individuais de cada área que eu calculei. Tudo bem? Então, vamos lá. A gente calculou, o triângulo deu 6, né? O retângulo deu 24, o trapézio deu 15 e o paralelogramo deu 20, tá? Fazendo essa conta, ó, 6 mais 24 dá 30. 30 mais 20 dá 50. 50 mais 15 vai dar 65. É isso aí, gente boa! Tenha uma ótima quarta-feira. Lembrando que a próxima aula de matemática do Centro de Mídias será só na segunda-feira. O tema que eles irão abordar será uma surpresa. Hoje foi uma parte de geometria também, né? Ontem foi geometria, hoje também foi geometria plana, tá?
Amanhã não sabemos como será. E logo mais, gente, meio-dia, eu estarei ao vivo com o pessoal do 8º ano A, tá bom? Depois eu vou conversar com vocês direitinho para ver como que a gente faz para reunir todas as salas, tá bom? Talvez a gente use algum equipamento que dê para juntar todas as salas. É isso aí, gente. Tenha uma ótima tarde. Desculpa pelo barulho aqui da construção e eu espero que seja bastante proveitosa essa explicação aqui para vocês, tá bom? Beijos, queridos. Até mais.